Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, né? Graças a Deus, essa oportunidade riquíssima. Estamos aqui nesse dia, conversando, compartilhando, já formulamos e fundamentamos informações de extrema importância. E hoje nós vamos falar sobre rugas, né? Já vou dar um spoilerzinho para vocês do que nós iremos falar. Para a gente poder falar dessas rugas, a gente precisa entender um pouquinho dos aspectos histológicos, como é que acontece, qual é a composição desse tecido, como é que ela se forma, onde ela afeta, né? Então, para a gente poder falar dela, a gente vai aglobar esse contexto, englobar esse contexto, tá bom? Já eu agradeço por vocês estarem aqui comigo e eu espero que vocês gostem muito dessa aula, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais compassado para ficar bem claro para vocês. Então, nós temos o fibroblastos, né? Fibroblastos, ele se encontra no nosso tecido conjuntivo, né, na derme, e ele é formado por... esse tecido conjuntivo é formado por essa célula, né, pelo fibroblasto. Borges, 2016, ele fala que o fibroblasto povoa o tecido conjuntivo e é, né, a principal célula desse tecido de sustentação. Então, quando nós falamos de sustentação, nós falamos diretamente do nosso fibroblasto. Ele trabalha diretamente, né, nesse contexto de dar sustentação para essa pele. E ele é a principal célula presente nesse tecido. Colágeno e elastina é a substância, né, a proteína produzida pelo nosso fibroblasto. Então, quando a gente fala de colágeno e elastina, a gente fala da substância, né, produzida pelo nosso fibroblasto. Então, colágeno e elastina são duas proteínas, né, produzidas pelo fibroblastos, que têm funções muito importantes no nosso tecido, na reparação do tecido também. Então, quando a gente fala de lesão, de rompimento, né, de separamento de algumas áreas do nosso corpo, quando se fala dessas lesões, a gente também fala desses dois constituintes nesse contexto, né, de reparação. Existem mais de 20 tipos de colágeno já citados em algumas literaturas e eles são uma glicoproteína que faz parte do tecido conjuntivo. Na pele, na nossa pele, na derme, nós temos a presença do colágeno tipo 1 e o tipo 3. Na derme estão presentes o tipo 3. Na derme reticular nós temos a presença do tipo 1. O colágeno pode sofrer dano com a exposição solar, com isso perdendo a sua funcionalidade. Ou seja, quando a gente expõe essa proteína, né, a nossa pele, em altos índices ao sol, como vocês lembram que a gente já falou, a gente também tem uma lesão nessa estrutura, né, nesse colágeno e nessa elastina. Então, eles podem sim sofrer danos referente à radiação ultravioleta. É muito importante pontuar que, além do colágeno e da elastina da firmeza e sustentação da nossa pele, ele desempenha vários mecanismos de suma importância no nosso organismo. Então, o colágeno, ele dá essa firmeza para esse tecido e a elastina, ela dá uma maior maleabilidade para esse tecido. Então, se a gente tem esse tecido mais maleável, é graças a essas duas estruturas, tá bom? E o envelhecimento cutâneo, né? Envelhecimento cutâneo. Conviver com o envelhecimento é algo que nós, seres humanos, temos que viver com o passar dos dias, né? Então, aceitar o envelhecimento é algo que nós devemos ter na nossa mente, né? Então, o envelhecimento, ele é um processo natural, onde todo o indivíduo irá passar por esse processo, desde que, se ele não morre antes desse processo, mas todo o indivíduo, ele passa por esse processo natural do envelhecimento. E ele é o que? Sistêmico, então todo o nosso organismo, ele envelhece com o passar do tempo. Então, porém, existem vários fatores externos nesse contexto que podem acelerar esse processo. Com isso, pode-se dizer que o envelhecimento intrínseco e extrínseco estão relacionados com esse fator. Então, envelhecer é uma consequência, né, da vida. Quanto mais passam-se os dias, nós envelhecemos. Porém, esse envelhecimento também pode ser determinado por dois sujeitinhos, que é o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. Então, pode-se definir o envelhecimento como complexo multifatorial, processo que será influenciado pela genética, né, fatores ambientais e o estilo de vida da pessoa,
que envolve um conjunto de alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que irão ocorrer ao longo da vida. Então, durante esse processo, né, vários fatores, como a gente volta a bater na telinha dos fatores vários, vão determinar esse envelhecimento, esse processo, como ele vai acontecer. Então, são determinados pela genética, fatores ambientais, estilos de vida. Então, conta muito dentro desse processo de envelhecimento. Então, quando nós falamos de envelhecimento, se você tem hábitos saudáveis, estilos de vida saudáveis, pode ser que seu envelhecimento seja o quê? Melhor, um envelhecimento mais saudável. Já se não condiz com isso, a gente tem problemas de níveis de saúde, né, nesse processo. Então, o que é o envelhecimento intrínseco, professora? Esse tipo de envelhecimento ocorre por fatores genéticos e hereditários. Então, ele está vinculado a fatores genéticos ou hereditário. Porém, o tipo de pele, né, hábitos ao longo da vida e doenças podem influenciar, fazendo com que ocorram mudanças na funcionalidade e estruturas das células. Além disso, a pele que envelhece de forma intrínseca tende a ser mais lisa, sem deformações, com linhas e expressões acentuadas e mantendo seu padrão geométrico normal. Então, o envelhecimento intrínseco, ele é o envelhecimento fisiológico pelo qual todos nós passamos. Ele é um envelhecimento que ocorre internamente. Então, ele vai acontecer internamente, mas ele pode ser influenciado pela hereditariedade, pela genética, pelos hábitos ao longo da vida. Doenças também determinam esse envelhecimento intrínseco. Às vezes, um cliente ou uma pessoa tem uma doença degenerativa e esse envelhecimento intrínseco ele se acelera. Então, todos esses contextos, eles estão interligados com esse envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento interno, fisiológico da minha célula. Com o passar dos tempos, essa atividade mitótica, essa atividade de produção de algumas substâncias vão decaindo. Atividade metabólica, como eu falei, dos queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e dos fibroblastos diminui, deixando a pele com aparência atrófica, né? Perdendo a sua elasticidade, então ela não vai ter tanta atrofia. Os fibroblastos começam a perder a sua capacidade metabólica, ou seja, a gente tem, como eu já falei com vocês, um declínio nessa atividade mitótica, ou seja, nós vamos ter uma redução na produção de um novo colágeno, de uma nova elastina, ou além mesmo de produz um colágeno e uma elastina não tão bom. E o que deixa mais lento o processo reparatório, né, tecidual. E a síntese de vitamina D também diminui. Por que uma pessoa que com o passar do tempo vai envelhecendo, ela vai também reduzindo a forma como ela cicatrizava antes ela cicatrizava bem mais rápido, isso vai reduzindo. Por quê? Porque o organismo, nosso corpo, nossas células internamente, elas também vão envelhecendo com o passar dos tempos. Já o envelhecimento extrínseco, ele é diferente do envelhecimento intrínseco. O envelhecimento intrínseco tem um envelhecimento fisiológico interno que acontece nas minhas células, é um envelhecimento programado, que pode ser também afetado com as questões, como a gente falou, de doenças e por aí vai. Já o envelhecimento extrínseco é diferente do envelhecimento intrínseco. Eu tenho várias combinações e um dos fatores determinantes são os agentes externos. Então, combinados aos fatores intrínsecos já citados posteriormente, os fatores externos também são responsáveis pelo envelhecimento da pele. Podemos destacar como principal fator externo a exposição à radiação ultravioleta. Então, porém, também influencia a poluição ambiental e o estilo de vida. Então, tabagismo, etilismo, alimentação, exercícios físicos, estresse físico e mental, eles induzem, né, e possibilitam esse envelhecimento extrínseco. Então, a causa do envelhecimento intrínseco é mediante os fatores externos, que, como a poluição e a exposição exagerada à radiação ultravioleta, podem sim alterar o funcionamento dessas células e condicionar para essas células o envelhecimento rápido, o envelhecimento precoce. Outras alterações importantes que a pele fotoenvelhecida irá apresentar um componente celular na matriz extracelular. Será o acúmulo desordenado de elastina e a perda do colágeno. Então, normalmente, esse envelhecimento extrínseco ele também afeta diretamente a matriz extracelular do nosso fibroblasto. Então, nós vamos ter uma desordem ruim da produção de colágeno e de elastina. Ou, nesse contexto, podendo até haver uma perda dessa produção.
Então, um ponto bacana de se pontuar, então, diferente do envelhecimento intrínseco, onde eu apresento uma pele bem mais lisinha, sem menos aspereza, né? O envelhecimento intrínseco, não. Eu já tenho presença de várias manchas, como manchas senis, manchas melanoses solares. Temos também a presença de uma pele bem mais espessa, uma pele bem mais grossa, né? Esse aspecto, justamente por decorrência dessa exposição ao sol e esses maus hábitos de vida. Então, o envelhecimento intrínseco, ele contribui demais para o envelhecimento precoce e é o que tem atingido, né, uma grande parcela da população. Rugas, né, as ruguinhas. As rugas, segundo o Guirro 2002, são resultado do declínio das funções do tecido conjuntivo, aliado à degeneração das fibras elásticas, menor oxigenação dos tecidos, provocando uma desidratação da pele. Então, nós falamos posteriormente o quê? Nós estamos tendo um declínio nas produções mitóticas de algumas substâncias no nosso organismo. E, consequentemente, nós temos várias e várias outras substâncias que estão em declínio, né? Essas são as suas funções. E uma desses aliados dessa degeneração, né, dessa degeneração dessas fibras de colágeno e elastina é o envelhecimento. Consequentemente, nós vamos ter uma menor oxigenação nesse tecido, porque as funções mitóticas deles estão reduzindo, então o transporte de sangue também para esse tecido está reduzindo, a desintoxicação por meio dos capilares sanguíneos ou linfáticos também. Então, essa pele também ela vai apresentar uma condição desidratada, justamente por essa consequência da redução do transporte de nutrientes para ela. De acordo com o Guirro 2002, pode-se classificar rugas profundas, né, sulcos ou rugas permanentes, né, as superficiais. As rugas profundas são aquelas que não sofrem modificações quando a pele é esticada. Então, mesmo a pele esticada, a gente consegue perceber a ruga visualmente, porque ela já se caracterizou a nível profundo. Geralmente são decorrentes da ação do sol, então quando o indivíduo ele se expõe há muito tempo ao sol, pode haver a degradação dessa proteína, que a gente já sabe, e consequentemente acentuar, né, atenuar essa característica dessas rugas. Apresentando-se principalmente em quais regiões? Locais onde a pele fica mais exposta, como por exemplo na face. Então a gente percebe nesse sulco nasogeniano, nas regiões frontais, nas regiões laterais ou bicular do nosso olho. E apresentam-se também na pele, que não fica necessariamente exposta, é decorrente do envelhecimento cutâneo cronológico. Então, algumas regiões, como por exemplo o pescoço, começa a aparecer rugas, as mãos, em outras regiões, como por exemplo o colo. Então, normalmente é comum, né, iniciar nesse processo decorrente ao envelhecimento cronológico. Então, um dos fatores que estão ligados à formação das rugas é o nosso envelhecimento cronológico, porque consequentemente nós vamos tendo uma menor produção de substâncias essenciais, que seriam como, por exemplo, o colágeno e a elastina nesse contexto, e atenuando, né, conforme as expressões que eu vou falar mais na frente, os aspectos dessa marca, né, desse risquinho que é a ruga. Uma outra forma classificada de classificação das rugas, ainda de acordo com Guirro, é em dinâmica estática, né? A dinâmica são aquelas decorrentes de movimentos repetitivos dos músculos, responsável por quem? Pelas expressões faciais, e aparecem em decorrência desse movimento. Então percebe que é uma pessoa que faz muita expressão facial, gesticulando a sobrancelha, gesticulando essa região a parte frontal, ela apresenta mais característica de linhas de expressões, né? Que ao passar do tempo pode se caracterizar em rugas. Então esse movimento, né, ele é caracterizado como dinâmica, que é decorrente de um movimento contínuo que apresenta essa característica nessa expressão facial. Já a estática aparece mesmo na ausência do movimento e pode ser atribuídas à fadiga dessas estruturas que constituem a pele em decorrência da repetição dos movimentos. Então vai chegar um determinado momento que essa fadiga desse movimento constante vai gerando essas rugas. Então, mesmo sem contração, sem movimentação dessa região, vai ter essa característica das rugas mediante as expressões faciais. A ptose, da mesma forma, é a perda da mesma forma que a pele torna-se delgada e menos elástica, né, com o passar do tempo, o tecido subcutâneo muscular e osteocartilaginoso também sofre alterações do tipo, que é a atrofia,
quando o músculo ele começa a ficar flácido. Então, a pele inelástica não consegue acompanhar a redução do conteúdo, resultando no envoltório excessivo de consequente flacidez. Então, além dessa flacidez gerada pela fraqueza tissular, nós também temos a fraqueza muscular. Então, a ptose, normalmente o músculo orbicular do olho começa a ficar flácido e aí começa a ter uma quedinha e aí aparece aquela característica de quedinha no olho decorrente dessa ptose. A perda do contorno facial também ocorre pela distorção sofrida pela mandíbula, consequente da reabsorção óssea que ocorre na decorrência do processo do envelhecimento. Então aqui, ó, aqui eu tenho o orbicular do olho, o normalzinho. Com o passar do tempo, apresenta-se a característica o quê? Flácida. Então ele declina mais ainda a sua estrutura e a gente tem uma ptose nessa região também do zigomático, nessa região próxima dos nossos lábios também acontece a ptose. E também, né, se classifica as rugas, né? Existe uma classificação para rugas muito utilizada até hoje que se chama a classificação de Glau-Glau. Fitzpatrick classifica os biotipos de os tipos de pele, né? A classificação dos tipos de pele. Já o Glau-Glau eles classifica a escala das rugas, né? E também é utilizada para classificar também o envelhecimento facial. Essa classificação é utilizada de uma forma geral, porém o envelhecimento ocorre de forma individualizada, ou seja, cada indivíduo envelhece de uma determinada forma. Já essa escala é para dar uma base para a gente, para identificar onde esse indivíduo vai estar enquadrado nesse processo de envelhecimento. Então, a classificação 1 é as rugas imperceptíveis, né? O fotoenvelhecimento leve, né? A exposição moderada ao sol, é imperceptível a presença dessas alterações e tem leve pigmentações, por exemplo, uma pessoa de idade de 20 a 30 anos, sem alteração também muscular. Então, é normalmente aquela pessoa que está iniciando essa fase dos 20 aos 30 anos e, por consequência de iniciar esse processo de envelhecimento, de reduzir um pouquinho essa atividade metódica, a gente consegue perceber rugas bem leves, bem sutis, decorrentes somente das expressões faciais. Já nas rugas 2, né, as rugas dinâmicas, eu tenho o fotoenvelhecimento leve, a moderado, lesões senis leves, rugas dinâmicas ao sorrir e redundância da pele palpebral. Então, próximo da pálpebra a gente vai ter essa redundância, né? E vamos perceber também essas rugas ao sorrir. Flacidez e ptose na região nasogeniana e região lateral ou camissolabial, nessa região. E aí, normalmente isso desenvolve dos 30 aos 40 anos. Então, cada pessoa, quer dizer que se eu tiver essas rugas dinâmicas, eu vou ter que apresentar todas essas características? Nem sempre. Então, às vezes você pode apresentar um pouquinho de ptose na região do olho, pode apresentar um pouquinho de rugas leves. Então, isso vai depender da particularidade de cada cliente. Mas se você identifica que o seu cliente está com 20 a 30 anos, você já sabe que as rugas deles é a ruga mais dinâmica. Então, você observa. Então, quando tem algum movimento, é mais perceptível. Grau 3, né, ou ruga 3, as rugas dinâmicas estáticas leves. Já tem um fotoenvelhecimento moderado, tem lesões senis, que são vocês lembram que é a exposição decorrente ao fator acumulativo do sol. Rugas em repouso, ou seja, mesmo sem movimentos, apresenta a característica física de rugas. E em movimentos leves, principalmente glabelares, frontais, excesso de pele palpebral e mais acentuado. Então, vai ter um pouquinho de pele mais na pálpebra decorrente da flacidez de pele. Temos flacidez de pele, temos ptose nessa região nasogeniana, próximo, que a gente conhece como bigode chinês, a região lateral, a camissolabial e proeminência do sulco nasogeniano. Discreta flacidez na região submentoniana. Então, na região submentoniana, a gente tem um pouquinho, né, dessa flacidez. Já nas outras regiões, a gente vai ter também essa proeminência. Normalmente afeta pessoas de 40 a 50 anos. Grau 4, né, rugas dinâmicas e estáticas moderadas. Fotoenvelhecimento acentuado, nós temos discromias,
podendo ser hipercromia, hipocromia, e as lesões senis acentuadas, rugas em repouso e em movimentos moderados, em especial na região cervical. Então, nós temos flacidez e pitose na região submentoniana, nasogeniana e região lateral cândido-labial. Labial. E pitose na ponta nasal. Então, pode ter sim um pouquinho de flacidez nessa ponta nasal. Temos também flacidez e acomete muito essa flacidez e essa pitose nessa região orbicular. Então, também tem essa submentoniana, que é nessa região do mento, e nasogeniana, que é na região do bigode chinês. Normalmente, pessoas de 50 ou mais anos de idade. E as rugas 5, né, que é as rugas dinâmicas estáticas severas. Fotoenvelhecimento é bem severo, pele de cor amarelada e pálida, justamente pela subnutrição dessa pele. Então, nós temos uma característica de subnutrição e decorrência apresenta-se essa condição de amarelado mais pálida. Temos lesões senis bem severas, rugas em repousos e em movimento severo. Flacidez e pitose grau 4. Então, eu tenho uma região cervical acentuada, né? Vai ter rugas na região cervical, rugas nessa região posterior, né? Da região da frente do nosso colo. Vai ter rugas na região frontal. Temos rugas em todas essas regiões do corpo e elas são bem mais acentuadas e mesmo sem presença de movimentos, elas são perceptíveis, tá bom? E hoje nós temos o quê? Nós temos a atividadezinha para ser feita nesse final desse vídeo. Então, assim, vocês percebem que nós conseguimos entender um pouquinho dessas rugas. Por meio dessas rugas, vocês vão aprender a identificar qual desses tipos ou as classificações que encontra o seu cliente, dependendo da idade, da quantidade de aspectos determinantes. Então, tudo isso contribui demais dentro da avaliação de vocês. E o que eu quero que vocês façam, né? Vocês já fizeram a fichazinha bonitinha de anamnese de vocês. Agora, vocês vão avaliar a pele de vocês. Vocês vão avaliar se na pele de vocês tem a presença, né, de comedões, se tem ou se não tem. Vão avaliar a pele de vocês, mas não conforme a ficha que vocês fizeram, prestem atenção. Vocês vão avaliar a pele de vocês não conforme a ficha de anamnese que vocês fizeram. Vocês vão avaliar e identificar quais alterações fisiológicas tem na sua pele do que nós já falamos. Então, você vai ver se tem acne, se tem melasma, se tem hipercromias, se tem rugas, quais tipos de rugas são. Então, você vai avaliar a sua pele, higieniza, avalia o seu biotipo cutâneo. Você vai colocar qual é o seu biotipo cutâneo e você vai escrever para mim bonitinho e mandar para mim, tá bom? E isso tudo até terça-feira você pode estar me entregando essa atividadezinha, tá? Então, avalie a sua pele, se você tem acne, qual o tipo de acne que você tem, se você tem presença de comedões abertos ou fechados, quais as inflamações que estão presentes no seu rosto, se você tem cicatriz ou não de acne, se você tem hipercromia, quais são as hipercromias que você tem e o seu biotipo de pele. Você vai falar para mim o seu biotipo de pele e a sua classificação de pele conforme Fitzpatrick. Fez isso, aí você vem para a escala de Glau e define para mim qual é a sua ruga, o seu tipo, a sua classificação de rugas. Beleza? Então, classifiquei bonitinho, fiz atividade, mandei para a professora, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, tenham um ótimo final de semana, fique com Deus, espero que vocês tenham aprendido, gostado e que isso possa contribuir muito na carreira de vocês como excelentes profissionais.